A pauta de hoje do Resenha é a operação da Polícia Federal Buracos. Para conversar sobre esse assunto, o líder do governo, deputado Daniel Zen, do PT, e o deputado Luiz Gonzaga, do PSDB. Eu vou indagar ao deputado, que inclusive tentou instaurar uma CPI de apuração das verbas empregadas na BR-364. Na sua opinião, deputado, qual a consequência política do que aconteceu ontem, inclusive com o prefeito Marcos Alexandre, do PT, que é pré-candidato ao governo, sendo levado para ser ouvido na Polícia Federal? Olha, é difícil você fazer uma avaliação com relação a isso, né? Porque nós tivemos já outros exemplos, no caso da Operação G7, né, em que todo mundo achava e queria prejudicar o governo da época, que é atual, o Tião Viana, no instante que ele foi eleito. Então eu não tenho como fazer uma avaliação, quem tem que avaliar é o povo, né? Agora eu acredito que a situação é grave. Nós não podemos julgar, mas as evidências, elas são muito fortes, porque vieram em cerca de 2 bilhões para construir 420 quilômetros de estrada e nós não temos uma estrada. Então, para onde foi esse dinheiro? Né? Então, agora começa a aparecer evidências, né, através das investigações que estão sendo feitas. Deputado Daniel Zen, isso muda alguma coisa? Porque o Marcos Alexandre tinha exatamente sido apresentado no final de semana como pré-candidato ao governo da Frente Popular. Isso muda alguma coisa no jogo da sucessão do atual governador Tião Viana? Acredito que não, Nelson, porque esse é mais um dos processos a que o Marcos já respondeu. A maioria absoluta deles relativos a investigações a respeito da BR-364. De 44 processos que já foram abertos para investigar questões da BR sob a responsabilidade do Marcos, à época que ele era o diretor do DERAC, entre inquéritos civis públicos, inquéritos policiais, auditoria do Tribunal de Contas da União, 38 já foram arquivados. Ou seja, é uma obra ultra fiscalizada, ultra auditada, e nesses 38 processos já arquivados não se descobriu ou não se constatou nenhuma irregularidade. Esse é mais um processo que eu tenho certeza que ele vai prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados, assim como fez com os processos anteriores, e vai chegar numa conclusão a bom termo. Nós do Partido dos Trabalhadores da Frente Popular temos inteira confiança, plena confiança na conduta do Marcos enquanto gestor público, enquanto prefeito e enquanto político também, e acredito que isso não vai ter o condão de alterar nada no tabuleiro e no xadrez da política. Uma das questões que foi muito debatida logo após a operação, que teve grande repercussão na mídia acriana, foi que essa operação, segundo algumas pessoas aliadas à Frente Popular, teria tido caráter político. O senhor acredita que essa operação teve caráter político, deputado Luiz Gonzaga? Não, eu acredito que não, até porque já houve uma operação anterior com relação à EMURB e quem fez a investigação foi a própria Polícia Civil. Então, eu não acredito que haja caráter político nenhum. Agora, as evidências são muito claras e tem coisas que é muito difícil de explicar. Como é que se explica o pagamento de um asfalto de 5 centímetros enquanto a construção foi feita somente de 3? Como é que explica isso? Como é que se explica material que foi, trabalhos que foram pagos e esses trabalhos não foram feitos? Então, eu acho que é muito difícil, tem coisas do processo que é muito difícil ter uma explicação, mas vamos aguardar. O deputado Daniel Zen, o PT, muitos militantes têm alegado que essa operação teve um caráter político. Qual é a opinião do senhor? Olha, eu acho que a gente tem que ter plena confiança e respeito pelo trabalho dos órgãos de investigação, polícias, seja federal, seja civil, Ministério Público, seja estadual, seja federal, justiça, seja a justiça comum, seja a justiça federal, assim como os tribunais de contas dos estados e da União. O que a gente sempre faz questão de ressaltar, e eu acho que nós parlamentares, que somos de um poder instituído do Estado, nós temos sempre que ficar atentos para aquele sistema chamado de freios e contrapesos, que são os mecanismos que são criados para que um poder sempre esteja de olho no trabalho de outro, para que não aconteçam excessos ou abusos. Eu não divijo do papel e do objetivo das polícias, dos órgãos de controle de investigação em realmente investigar e fiscalizar a probidade dos atos administrativos tomados pelos gestores no exercício de funções públicas, né, que é o que está acontecendo nessa operação. A nossa divergência não é quanto ao mérito dessas investigações, às vezes, em alguns casos, quanto ao método, né, porque a gente acredita
que uma pessoa que já compareceu 38 vezes para depor na Superintendência da Polícia Federal, no Tribunal de Contas da União, em diversos outros órgãos de fiscalização, não há necessidade de que ele seja conduzido sob escolta, né, para depor. Basta ser intimado que ele vai comparecer voluntariamente para prestar o esclarecimento, seja através de depoimentos, seja através de documentos que lhe forem solicitados. Então, acredito que a insatisfação de parte da militância é nesse sentido, né, nesse sentido de que a gente tem sempre feito questão de salientar que é um procedimento que decorre desse fenômeno de judicialização da política e de politização da justiça, que se desdobra na espetacularização do inquérito policial, do processo judicial, e que acaba tendo um efeito colateral danoso. Não é a intenção, tenho certeza, dos órgãos de investigação que aconteça isso, mas acaba acontecendo o pré-julgamento por parte da população, isso acaba submetendo os investigados a uma execração pública, a um linchamento moral, e isso acaba destruindo a reputação e a biografia de pessoas que lá na frente vai se comprovar, de repente, que são inocentes. Mas aí o estrago já vai estar feito e é muito difícil de reparar um dano moral dessa envergadura. Aguardemos os próximos capítulos dessa e outras novelas que antecede o próximo ano, 2018, que é um ano eleitoral. Nelson Liano Júnior, mais uma vez, para o Resenha. Até semana que vem.